Boa noite, irmãos, amigos de Ideal Espírita. Agradecemos inicialmente o convite da casa para esse trabalho, para refletirmos um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos espíritas, para que nestes ensinamentos possam cada vez mais servir como instrumento para a nossa caminhada, para a nossa evolução moral e espiritual. Embora distanciados fisicamente, mas emanados espiritualmente, possamos contar com a presença amiga, a orientação dos nossos benfeitores espirituais, nosso Mestre Jesus nos envolvendo em paz, em luz, nos inspirando a compreensão, a entendimento dos seus ensinamentos. Trouxemos para reflexão nesta noite a passagem do seu Evangelho, que está no capítulo 24, onde ele nos traz o ensinamento de que não deveríamos deixar ou colocar a candeia sob o alqueire, ou sob o velador. E este ensinamento de Jesus é muito significativo, é muito profundo, porque ele praticamente ele é um norte, no sentido de nós entendermos a necessidade e os mecanismos que nós podemos utilizar e que estão ao nosso dispor para que a gente faça prevalecer a luz interior que está dentro de nós, né? Para que viemos com bastante segurança entender, né, o nosso processo autoiluminativo e com isso conquistarmos os ideais superiores. Então ele coloca essa passagem que não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou coloque sobre uma cama, mas põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, nesta passagem, o que Jesus quis nos dizer é que nós temos dentro de nós mesmos, possuímos no nosso interior os elementos, os instrumentos necessários para a nossa evolução moral e espiritual. Os mecanismos que nós precisamos para que possamos a cada dia travar conosco mesmo um combate em que vamos deixando para trás os erros, os equívocos do passado e num processo de mudança e de transformação, nos elevando mais rapidamente para que viemos alcançar a felicidade espiritual de que desejamos. Então, esse processo de mudança, na verdade, é um processo em que nós já viemos conflitando com ele há muito tempo, né? Há várias existências, na verdade. Um processo difícil. Se fosse fácil, nós ainda não estaríamos nessa condição, né?
E Jesus, sabendo da necessidade dos seus irmãos e humanidade, veio até nós para que a sua mensagem pudesse provocar em nós esse despertamento e nos orientar, né, como deveríamos seguir nessa caminhada. Esse processo de mudança, de transformação, é como se nós fôssemos aí, né, fazer uma comparação, né, a uma moradia em que nós já vivemos nela uma longa jornada, né? Já moramos nela há muito tempo. Vez ou outra, a gente muda uma coisa ali, outra aqui, para que ela possa ficar diferente, a gente possa ver com outros olhos, e, enfim, e nos estimular a alguma coisa. Mas chega um determinado momento em que somente isso já não satisfaz mais, né? A gente já quer ver essa moradia não com as suas estruturas abaladas, mas de uma forma que pudéssemos transformá-la no sentido de torná-la melhor habitável, né, com uma qualidade de vida melhor, né, e que quando nós adentrarmos a essa residência, a essa moradia, nós nos sintamos bem, né, espiritualmente bem e materialmente também, né, satisfeitos. Mas para que isso ocorra, para que a gente se embrenhe nessa mudança, nessa transformação, é necessário que a gente faça prevalecer um instrumento de extrema relevância, né, que é a vontade. Sem a vontade, nada podemos conquistar, nada podemos fazer, né? Vontade leva a ação, né? A ação leva está diretamente ligada ao sentido que nós queremos dar para uma determinada situação ou na nossa existência, né? Ou em determinados valores que nós vamos adquirindo com o tempo. Mas só a vontade também não é necessário, né? Há outra situação que deve caminhar de mãos dadas com a vontade, que é a persistência, né? Ou a perseverança. Se nós não tivermos persistência e perseverança, essa obra que nós iniciamos, a sua mudança, a sua transformação, ela, em vez de se tornar uma obra futuramente acabada, ela vai se tornar inacabada, né? Não proveitosa. E em vez de nós nos sentirmos bem nesse processo, nós vamos nos sentir ainda de uma forma insatisfeitos, né? E não cumprindo, com o sentimento do não cumprimento daquilo que objetivamos nesse processo. Então, essa luz, né, essa mudança, ela é acompanhado desse sentimento interior, né, desse instrumento que nós trazemos conosco, que na verdade é um atributo do Espírito, que é a inteligência, né? E Jesus, né, quando desce das esferas de luz, da espiritualidade superior à Terra, teve como um objetivo maior de orientar a humanidade na direção desse aperfeiçoamento, né? E dentro desse ensinamento de que nós não devamos colocar ou deixar a candeia em cima do alqueire, ele nos convoca para que esse processo de autoiluminação
ele comece, né, o mais breve possível, ou seja, desde a sua passagem pelo plano terreno. Foi com essa missão e com esse desejo que ele veio até nós, né? Que não foi por outro motivo, não veio por acaso. Ele veio para deixar um legado, e esse legado foi justamente os seus ensinamentos, a vivência dos seus ensinamentos, o exemplo que ele nos deixou de como nós deveríamos promover em nós esse processo auto-iluminativo, que já vem de um longo tempo, que já vem de uma longa jornada desde o início, né? Desde a criação do espírito simples e ignorante, né? Quando, né, fomos aos poucos viajando, né, através do princípio inteligente, no mineral, né, onde começamos as primeiras manifestações, entender as primeiras manifestações através da lei de atração, mais tarde, na sensação, através do reino vegetal, mais à frente, os primeiros indícios de inteligência e o instinto no reino animal, e concluindo esse processo de criação divina, né, a individualização do espírito, dotando ele da capacidade, né, de refletir, de pensar, né, e de agir através do seu livre-arbítrio, que está diretamente ligado à sua consciência, que é o próprio espírito, né? Então, pelo que nós entendemos, desde que o homem, através da sua consciência desperta, começou a decidir e a definir o seu rumo, né, não o fez de acordo com aquilo que está inserido, né, nas leis divinas. Foi agindo, né, contra essas próprias leis, e aos poucos foi se desviando da rota, provocando, né, nele mesmo um processo de retardamento espiritual. Nós sabemos que o espírito não retrograda, né? Que o conhecimento adquirido é um conhecimento adquirido, mas dependendo da sua vontade, da sua persistência, né, ele pode e muito retardar esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento, esse progresso espiritual, né? Então, dentro desse processo, existem 3 elementos bastante importantes que fazem parte do nosso dia a dia, né? das nossas experiências diárias, que estão sempre conosco, que são a mola propulsora, né, para que esse progresso e esse processo de autoiluminação ele ocorra, que é o aprendizado, a reflexão e o trabalho, né? Então, esses 3 elementos são aqueles que vão nortear, né, a nossa existência, os nossos caminhos, para que a gente consiga atingir os nossos ideais superiores, né? O aprendizado, ele vem, né, do conhecimento, né? O conhecimento leva ao aprendizado. Então, quanto mais nós nos aprimoramos no conhecimento, mais nós saberemos como lidar
como utilizar as ferramentas que na verdade são os ensinamentos de Jesus para facilitar as nossas existências e não para dificultar. A reflexão, né, vem justamente da reflexão, vem justamente da razão, né, e a razão está diretamente ligada, diretamente proporcional à consciência, né, já que nós sabemos que as leis de Deus, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, estão na nossa consciência. E se está na nossa consciência, nós é que vamos definir, né, como utilizá-las, de que forma utilizá-las, para que elas possam nos auxiliar e possam nos conduzir à nossa mudança e transformação espiritual e, consequentemente, o progresso espiritual do qual nós fomos criados pela divindade. E o trabalho, né, como sendo esse instrumento de ação, né, esse instrumento que possibilita que coloquemos em prática os nossos potenciais, né, as nossas habilidades, para que elas sejam desenvolvidas de uma forma que essa ação promovida pelo trabalho seja iluminativa, né, seja sempre voltada para os valores do bem e que seja sempre voltada através da vivência das leis divinas, porque o trabalho é uma lei divina, né? E quando se fala trabalho com uma lei divina, não se fala trabalho somente no campo material, né? Existem outras formas de trabalho que elevam o homem e que aos poucos vão fazendo com que, vinculado à sociedade onde ele está, ele na relação com o seu próximo, ele também vá identificando nele as situações que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar, para que ele possa facilitar a sua relação, né, espiritual com todos e com ele mesmo. Jesus, né, sabemos nós que foi o maior psicoterapeuta, né, que já passou pela face da terra, né? Jesus, com a sua mensagem renovadora e consoladora, ele nos traz novos caminhos, né? E nos apresenta o lenitivo para as nossas almas. Um lenitivo, né, preventivo, que pode provocar em nós a nossa saúde espiritual, né, contribuindo para que nós busquemos esse homem integral que está em nós, né, que é fruto da criação divina, mas também a curativa, né, de modo que todos possam desfrutar das bênçãos que estão ao alcance e que as queira vivenciar, né, através do processo auto-iluminativo e, ao mesmo tempo, né, consequentemente, um processo de autolibertação. Na obra Luz Imperecível, né, de Honório Onofre Abreu, temos aí uma interpretação muito interessante, né, a respeito dessa passagem de Jesus, quando ele fala sobre que nós não devemos deixar a candeia sob o alqueire, em cima do velador,
nos mostrando, né, de uma forma interpretativa, de qual seria o pensamento, né, de Jesus, né, as entrelinhas do pensamento de Jesus, dos seus ensinamentos, quando ele nos traz, né, essa passagem no Evangelho. Então, nós vamos procurar elucidar passagem por passagem para nós entendermos o que seria, de que forma isso está intrínseco a nós, de que forma isso está ligado a nós, né, com relação a esse nosso processo de autoiluminação, né, que é a receita trazida pelo nosso Mestre Jesus. Quando ele coloca assim, né, e ninguém que acende uma candeia a coloca sob o velador, né? Então, quando ele fala e ninguém, né, então subentende-se que, sem exceção, não importa o que, quando e onde, né? Então, é uma questão de determinação, uma questão de atitude, uma questão de vontade. Quando nós queremos fazer alguma coisa, queremos mudar ou modificar, ou queremos fazer algo que temos vontade com relação à coletividade, né? Ninguém vai se objetar, porque ele já tem isso como, né, ele já tem isso como uma decisão, algo que ele quer, né? E se ele quer, nada o impedirá, né? Então é a utilização, é o uso do livre-arbítrio, né? Se isso depois, o resultado que virá depois, aí é outra coisa, né? Mas o que está implícito aí é que é a ação, é a atitude, né? Que com isso não existirão barreiras para que a gente possa fazer o que deseja. Acendendo, né? E ninguém acendendo uma candeia, então lá, acendendo. O tempo do verbo definindo um eterno presente, tal qual o processo da evolução da criatura, né? Então, acendendo, ou seja, acendendo uma luz, né? Então, essa luz, ela vai permanecer acesa, né, o tempo que for necessário, quanto tempo nós quisermos, e como nós poderemos utilizar dessa luz para que ela continue nos proporcionando a claridade que nós desejamos, né? Então ela pode ficar acesa por muito tempo, ou ela pode transmitir uma luminosidade maior ou menor, de conformidade, né, com aquilo que nós vamos fazendo na utilização, né, desse instrumento que nós temos ao nosso dispor, né? Então, vai de nós mesmos como nós trabalharemos a intensidade, né, dessa luz para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, continuando nesse pensamento, né, para a candeia ser acesa, necessita de combustível. Esse combustível seria, né, aquilo que vai executar a ação iluminativa da candeia, que é a vontade. E pavio, né? Entra aí também a persistência, a perseverança, e ambos se gastam. Lembra a busca, trabalho e perseverança, imperiosos à aquisição e à manutenção do desenvolvimento do conhecimento e da experiência. Ou seja, essa luz, essa lâmpada, ela simbolizada pelo conhecimento que nós temos, que nós trazemos conosco, que nós vamos adquirindo e vamos aperfeiçoando com o tempo.
Então, a intensidade dessa luz é a intensidade do conhecimento que nós vamos operar em nós e vamos trabalhar no sentido de que esse conhecimento esteja sempre vivo em nós e sempre nos aperfeiçoando de formas que a gente consiga manter essa luz, né, essa candeia acesa por muito tempo, né, no nosso processo de iluminação interior. Quem acende uma candeia ou qualquer fonte de iluminação é o primeiro a beneficiar-se. A luz expressa o conhecimento, a fé esclarecida, que por sua vez podem variar de intensidade. Sim, como falamos anteriormente, né? Se nós dinamizamos esse conhecimento, a intensidade dessa luz será bem alta. Se nós não dinamizarmos esse conhecimento, se nós nos afrouxarmos esse conhecimento ou nos acomodarmos com relação a esse conhecimento, a intensidade dessa luz ela vai diminuindo aos poucos. E com isso, né, esse conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, né, vai começando a se tornar superficial, né, e sem eficácia. Por quê? Porque nós ficamos no conhecimento né, e não na vivência, né, na prática desse conhecimento. Então, ela pode variar de intensidade de acordo com a nossa proposta. Uma candeia era a lâmpada da época, todavia mudaram os processos de iluminação, né? Então hoje nós temos uma iluminação diferente do que naquela época. Naquela época a iluminação era bem restrita, né? Era bem precária, mas iluminava, né? Hoje nós já temos uma capacidade, né, de iluminação muito mais aperfeiçoada do que antes, né? Numa demonstração de que tudo evolui espiritualmente, este progresso nos recorda o fato de que não podemos parar. Sim, né? Antes era a luz por uma candeia, né, ou por tochas. Hoje não. Hoje nós temos as correntes elétricas, temos energia elétrica, temos a luz, a intensidade de que nós precisamos, né? Então, isso nós não devemos fazer com que essa luz ela perca a sua intensidade. Nós devemos nos empenhar em mantê-la acesa, para que todos aqueles que se aproximem dessa luz, que estejam no mesmo ambiente que nós nos encontramos, né, seja na casa espírita, seja no lar, seja no ambiente social, seja no ambiente profissional, nós somos uma luz, nós somos uma candeia, né? Então, a luz que nós trazemos em nós, ela deve prevalecer, né? No sentido de que possa auxiliar a todos aqueles que se aproximem dela ou que queiram também aproveitar dessa iluminação. A cobre, né? Então, se a gente acende essa candeia, né, e coloca em cima do candeeiro, é uma coisa. Agora, se nós a cobrimos, deixamos sob, né, o candeeiro é uma outra situação. Então, por alguma coisa por cima, em se tratando da luz, revela um egoísmo altamente prejudicial a nós mesmos e ao nosso próximo. Prejuízo pessoal pela falta de claridade que a nós mesmos nos impomos no cultivo, né, e dos interesses egoísticos, ofuscando a busca de novos padrões e impedindo aos outros
que expandam seus potenciais iluminativos superiores. Então é aquele conhecimento que fica só para nós, de forma egoísta, né? É um conhecimento que armazenado, um conhecimento que aos poucos vai se tornando pueril, sem finalidade, né? E que se ainda, né, pelo mal que possa nos causar, porque nós dependemos desse conhecimento, precisamos desse conhecimento para o nosso processo iluminativo, né, de melhoria, de aperfeiçoamento, né. Pior ainda é quando nós não, de posse desse conhecimento, nós não dinamizamos esse conhecimento, nós não repassamos esse conhecimento para aqueles que ainda são ignorantes nos conhecimentos das verdades espirituais, né? Nós não permitimos que o nosso próximo, aqueles que ainda precisam desse entendimento, né, eles percam essa valiosa oportunidade. Então é uma responsabilidade muito grande. Deus nos confiou, né, desses talentos, né, a todos nós, na verdade, né? Mas aquele que já tem o conhecimento, como diz no próprio Evangelho, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? O que muito é dado, muito será exigido. E chegando no retorno à nossa vida espiritual, nós seremos questionados, né? O que fizemos do conhecimento ou do talento de que nos foi confiado? E aí, né, qual será a nossa resposta? Coloca-o num vaso, né? Acender uma luz para em seguida cobri-la é um contrassenso. Pela ausência de oxigênio, corre o risco de apagar. O conhecimento que não circula fica fora de moda, vai se desatualizando. Sim, né? De uma certa forma é que nós colocamos anteriormente. Se nós não dinamizamos esse conhecimento, se nós não propagamos, né? Ide e pregai, disse o Cristo, né? Ide e pregai. Então nós temos essa responsabilidade de fazer propagar os seus ensinamentos, né? E cada um que tem a posse desse conhecimento, existem diversas formas que esse conhecimento possa ser levado para aqueles que necessitam. E ao mesmo tempo que nós vamos levando aqueles que necessitam, ao mesmo tempo nós vamos incorporando em nós, né, e melhorando e trabalhando decisivamente para esse nosso processo autoiluminativo. A põe debaixo da cama. É insensato acender uma candeia, um foco de luz e colocá-la abaixo da cama. Muitos, contudo, o fazem pondo sua fé e o seu conhecimento a serviço do próprio comodismo e bem-estar. Quando de retorno à pátria espiritual lhe será perguntado, né? E aí, né? Que bem fizestes daquilo que levaste contigo como instrumento para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos transformar, né, definitivamente a nossa condição espiritual. E colocar debaixo do veladouro, colocar debaixo da cama, com o tempo, né, por falta de oxigênio, por falta de ar, essa luz vai perdendo a intensidade, vai baixando até apagar, né? Então, muitos a gente encontra dessa forma na caminhada. Muitos são os que detêm o conhecimento, não utilizam-se desse conhecimento e de um momento para outro, dependendo da situação, até passam a ignorar esse conhecimento, né, deixando para trás, prevalecendo as condições e os valores materiais.
mas põe em cima do velador. Suporte vertical de madeira, assentado numa base ao pé, terminando no alto por um disco onde se põe uma candeia ou vela. Quanto mais alto é colocada uma lâmpada, maior será o seu raio de ação ou luminosidade. O conhecimento colocado no alto revela sua natureza superior sobre a influência espiritual de igual nível. Né? Então, quando uma luz é colocada no alto, a possibilidade dela iluminar o ambiente é muito maior, né, do que ela embaixo da cama, ou numa condição inferior. Então, quanto mais baixo, menor é a luminosidade. Quanto mais em cima, maior a luminosidade. Né? Então, quanto mais nós nos esforçarmos no exercício, na prática do conhecimento, quanto mais nós nos esforçarmos no processo iluminativo, vivendo o Evangelho de Jesus, né, e propagando esses ensinamentos, mais fácil será a nossa condição, menos dor e sofrimento nós estaremos vivenciando e proporcionando ao nosso irmão uma condição espiritual melhor. Para os que vejam a luz, encontramos-nos no planeta físico, né, ainda através das reencarnações na Terra, um mundo de provas e expiações, como nós sabemos, né, nesse processo de transição, mas ainda no mundo de provas e expiações. Diretamente são muitos espíritos que retornam à pátria física, né, ou à casa física, num corpo de carne, em busca desse progresso espiritual. E aí entra a nossa condição, entra a condição daqueles que já detêm o conhecimento. Né? Como está na lei do progresso, aquele que detém o conhecimento tem por obrigação, por dever, contribuir para o esclarecimento e para a evolução moral e espiritual daqueles que precisam, né? Ou utilizar-se da sua inteligência para aqueles que precisam, no campo físico, no campo material, um incentivo ao exercício das suas potencialidades, das suas habilidades, para que possam trabalhar e promover cada vez mais rapidamente a conquista, né, dos objetivos dos quais nós trazemos antes do nosso retorno à pátria física, à vida física, como experiência de mudança e de transformação. Então, de posse, né, desse entendimento e dos mecanismos que Jesus dispõe, né, quando fala do processo autoiluminativo, né, três são primordiais, são importantíssimos, né, e que nos serve de farol, né, para a condução dos nossos objetivos, iluminando, né, os nossos caminhos para esse processo de mudança e de transformação. Que instrumentos são esses? O estudo, a meditação e o trabalho. Né? Nós colocamos anteriormente a respeito da aprendizagem, da reflexão e também do trabalho. Mas aqui vamos colocar com relação à visão, né, espiritual, no sentido de que a doutrina espírita, né, coloca em função das leis divinas que estão inseridas, né, na codificação kardeciana, nas obras básicas, quando fala das leis morais. Então, coloca aqui que um desses instrumentos importantíssimos é o estudo, né?
e que esse estudo bem, bem seguido, bem compreendido, né, do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, ou de quaisquer outras obras, né, que sejam educativas, religiosas, né, ou filosóficas, levem a projetar a mente, a direção dos ideais superiores, né, para que possa ser meditado, assimilado e posto em prática para a renovação efetiva. Como disse Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sem o conhecimento, dificilmente nós conseguiremos alcançar esse processo autoiluminativo, porque não saberemos como fazer isso, não saberemos como utilizar as ferramentas ao nosso dispor para que isso ocorra. É a mesma coisa que temos uma enxada, temos um terreno para arar, pegamos a enxada e não sabemos o que fazer com esse terreno. A meditação. O homem voltar-se-á para dentro de si mesmo, onde encontrará Deus na ilimitada expressão do seu amor. O reino de Deus está dentro de nós, como nós sabemos. Não está aqui, nem ali, nem lá. Ele está dentro de nós. Por quê? Porque a sua lei está na nossa consciência, né? Conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. De posse disso, o homem obterá a fé que necessita para a superação de seus males e o bom ânimo para guerrear o bom combate, como, né, assim proferiu, né, o apóstolo Paulo, né, nos fortalecendo moralmente e inspirando-se na prática do bem. Então aí colocamos a oração, né, esse contato, essa relação entre Deus e o homem, entre Deus e o Espírito, entre o Espírito e Deus, nós como espíritos, para que a gente, através das suas leis, né, nós possamos definitivamente vivenciá-las e conquistar, né, esse tão desejado progresso espiritual e que tanto Deus deseja para nós. O trabalho, né? Esse trabalho, aí a gente vai colocar o trabalho sobre três aspectos: o trabalho no campo material, o trabalho no campo espiritual e no campo moral. No campo material, pelo cumprimento do dever para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e para com a sociedade em que participa, né? Então, esse trabalho material, ele pode ser de várias formas, né? Para nosso sustento, para nossa condição de vida, conquistarmos aquilo que precisamos de forma remunerada, através da forma remunerada, mas também o trabalho no campo da assistência, da promoção social, dos valores, né, que não envolvem a moeda física, e sim envolvem um contexto espiritual de satisfação, o exercício pleno da caridade. O trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Sim, o conhecimento espiritual leva ao ser humano, leva ao espírito ao conhecimento, né, o conhecimento transcendental da vida, né, da existência, da criação, do porquê fomos criados, qual o sentido da nossa criação, quais os nossos objetivos,
né, a finalidade de nossas vidas, para onde vamos, as consequências, né? Então, e tendo como principal, né, principal elemento aí de entendimento a respeito das leis divinas e de seus objetivos com relação à lei do progresso, a própria lei da reencarnação, né, que sem o entendimento dessa lei fica muito difícil nós entendermos esse processo, nós buscarmos esse processo de autoiluminação e de crescimento espiritual. E por último, trabalho no campo moral, no qual lutará o espírito para adquirir as qualidades elevadas e sublimar aquelas que ele já conquistou. Não há processo de renovação e crescimento sem a edificação pelo espírito dos bens morais, dos quais Jesus, né, se sacrificou até o final de sua existência nesse plano. E para concluirmos a nossa reflexão na noite de hoje, vamos recorrer à obra Estudando o Evangelho de Martins Peralva, onde ele finaliza o capítulo justamente que serve de referência, né, para o nosso trabalho de hoje. No caso da autoiluminação e do nosso processo de renovação. Diz, né, Martins Peralva, que a palavra do Senhor brilhe a vossa luz, impele-nos na atualidade à realização deste sublime programa. Renovação moral, cultural e espiritual. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações. Porém, a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa apenas é indispensável: um pouco de boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente e positiva. O resto virá no curso da longa viagem. Essa longa viagem que nós já viemos fazendo há milênios e através do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, esse conhecimento que ilumina os nossos caminhos, possamos seguir firmes e seguros nessa proposta divina para conosco. Agradecemos mais uma vez o convite da casa, esperando que Deus, nosso Pai, que Jesus, o nosso divino amigo, irmão, que os benfeitores espirituais nos envolvam, nos inspirem, nos ilumine para esse caminho, né, que já viemos conquistando e ainda requer, né, de nós muito esforço, determinação, empenho, né, devoção, para que nós possamos atingir os nossos objetivos espirituais, os nossos ideais iluminativos. Boa noite a todos, paz e luz, que assim seja.